Você pôs a mão na frente da câmera? Não tá vendo aí. Bom dia, paz de Cristo. Batatinha novamente aqui na sua mente. Analise bem as palavras, os fatos, as promessas e as realidades. Purifique-se em si mesmo, para você aceitar que as pessoas façam a sua purificação. Mas dentro dessa responsabilidade, meu querido irmão, querida irmã, se nós analisássemos o nosso corpo, o nosso ser, a nossa atitude, nós buscaríamos Deus através dos movimentos do mundo. Pensa bem, qual cientista que dá conta de fazer um avião para ele acompanhar a luz do sol, ao sol nascer e sair daqui, e continuar, e quando o sol nascer novamente 24 horas, ele está no mesmo lugar do outro lado, da volta ao planeta. Então, dentro dessa responsabilidade, meu querido irmão, querido irmão, nós devemos analisar de que somos, talvez, enganados pelos que estudaram, pelas promessas, pelas atitudes estranhas, de que nós devemos seguir o que ele é o caminho certo. O homem, ele busca um ossinho de um animalzinho, de um réptil, lá dentro da terra, e calcula a idade dele, 70 milhões de anos. O dinossauro teve no Brasil há 60 milhões de anos. Aí então, dentro dessas possibilidades, o porquê nenhum homem hoje pegou o osso de Jesus Cristo e avaliou quantos anos ele tem? Porque o homem até hoje não conseguiu avaliar que cor que era Jesus. Assim como fizeram os dinossauros e aqueles outros bichos. Mas Jesus ninguém fala. Porque não pegam ossos de Abraão, de Jacó, do rei Salomão? Faça seu DNA para saber por que eles eram tão perversos. Por que eles não buscam os ossos de Adão? Porque quando o mundo foi feito já existia, talvez, os dinossauros da área pré-histórica. E eles acham o osso de valia quantos anos ele tinha. Então, meu querido irmão, querida irmã, busque ao Pai, este é o infinito. Busque através do sol, das estrelas, da lua e da noite no dia. Porque na realidade, em vez de nós acreditarmos que o Pai existe, nós acreditamos na idolatria do homem, nós deixamos nossa cabeça vaga para que as palavras dos cientistas entrem em nossa cabeça, contudo, e faça para nós aquela linha do homem pré-histórico que veio do macaco. Aí você vai acreditando. Mas por que não faz a linha dos macacos? De onde que eles vieram? Por que não faz a linha dos dinossauros? De onde que eles vieram? Por que eles não faz a linha de quando Deus chegou, que fez o mundo, o que nele já existia? Quando Deus fez o mundo onde Deus morava, homem nenhum quer descobrir isso. Porque na realidade, nós vivemos dentro de uma bola tão grande que chamamos de Terra. O cientista julga que o único planeta que tem gente, que tem vida humana, é esse que nós vivemos aqui. Mas eles descobrem tanto aparelho, tanto com os aparelhos grandes, tantos astros maior do que a Terra. Vão à Lua, porque eles não pegam lá e descobrem se a Lua já foi habitada por homem há 70 milhões de anos. Porque eles não descobrem os bichos que tem lá, se esses bichos vieram aqui para a Terra. Porque eles não descobrem que a Terra onde nós vivemos, ela foi feita igual Adão foi feito. Porque eles não descobrem a genética de Jesus para ver se Jesus era filho de Deus.
Quantos milhões de anos tem Deus? Eu sei que é uma ignorância muito grande. Eu estou pondo isso na cabeça de vocês que vão ver o vídeo. Talvez com 3, 4 palavras você já desliga, tira fora do ar, para não ouvir as baboseiras. Mas quando é as promessas aqui da terra, dos homens, dos políticos e de outros, dos médicos, dos cientistas, você quer saber de tudo, mas você quer saber de tudo só aqui, aonde te causa para você ganhar dinheiro, para você ser livre dos seus pecados. Paga alguém para te perdoar. A minha vinheta de ontem, a 5ª vinheta que eu fiz, ou seja, live que eu fiz ontem, eu estou falando sobre essa parte. De que, na realidade, todos nós vivemos e procuramos onde tem mais fácil para nós vivermos melhor. Aonde correr o dinheiro mais fácil é que nós vamos para ser dono de grande propriedade. Mas nunca pensamos que nós não damos conta de construir nada na face da terra. Então, nessas palavras que eu falo para vocês, por que o cientista não descobre de onde veio Deus? Por que o cientista não descobre como que Deus fez Adão tão rápido? Usou da terra, do barro, amassou e fez aquele boneco. Aí soprou nas narinas daquele boneco e ele criou vida. Por que a ciência é tão avançada, descobre tudo, como que o mundo vai se acabar, descobre aqueles deuses, aqueles trem de chifre, aqueles rabos, aquelas pernas doidas, aqueles trem, descobre tudo e não descobre como era Jesus. Descobre os antepassados. Igual existia a Roma antiga, de qual de lá que saiu o casamento. Mas muitas das coisas saíram após Jesus Cristo. Por que ele não descobre o céu? O que existia no céu? Qual o perdão que existia? Sendo que depois de Jesus Cristo que veio o perdão. Segundo fala a ciência, de que o batismo é que deu a salvação para levar para o céu e levar para o inferno. Então, antes de Jesus não existia nada disso. Existia o povo como os animais. Não tinha pecado. Não conhecia o corpo um do outro como a reprodução. E por que existia mais gente antes de Adão? Por que no Brasil, por exemplo, foi encontrado muitos índios sem origem? Porque não vão pegando os ossos e descobrir há quantos milhões de anos começou a haver índio no Brasil, em outros países, que a indigênia é muito grande. Porque não vão descobrindo de onde, quem fabricou aquele asteroide que deu uma explosão e gerou a Terra. Aonde eu falo, a ciência está na mão dos que mais estudaram e tira o conhecimento dos que menos estudaram. Então, na realidade, meu querido irmão e querida irmã, se você considerasse os erros da ciência, você acreditaria que Deus existe. Existe um ser supremo que não sabemos de onde veio e nem para onde vai. Nós só sabemos que aqui, em cima da terra, nós somos passageiros. Mas o sol, a lua, as estrelas, a noite, o dia, as trevas, o claro, o vento forte, a brisa calminha, as ondas do mar com a água, que a água agita de um dia para o outro, dá aquelas ondas que levam muitas coisas que estão na frente e outro dia ela está calma. Por que o homem não procura a ciência dele e faz um mar, faz um Brasil, ou seja, uma bola do tamanho do Brasil e joga no espaço
Porque o homem não faz um segundo sol para que ilumine a noite. Quando aquele sol desaparecer, que vai dar noite aqui para nós, e tem o sol que o homem fez para fazer 24 horas de clarão. Por que que o homem não busca a ciência dele para que ele seja beneficiado, ou seja, se beneficie da glória do Pai e tome o seu lugar para ele, seu Deus poderoso? Analisando bem, meu querido irmão, querida irmã, em todas as áreas que nós quisermos ser o chefão, é só nós estudarmos. Aí usar a idolatria, usar a mentira, para que os menos estudados acreditem em nós. Então, nessas possibilidades, meu querido irmão, querida irmã, vocês estão vendo, não estou usando o microfone, está bem silêncio aqui, não estou usando o microfone, porque está uma voz normal, estou gravando seu microfone, mas estou falando mais alto para que minha voz seja ouvida por vocês. Mas quando você não souber de nada do que vai acontecer, você busque a realidade do seu corpo. Busque o seu olhar. Você não sabe o que tem aqui dentro, mas ele vê tudo que está pela frente. Inclusive, eu estou vendo eu na frente dessa tela. Essa tela foi feita pelo homem, que ela faz captura da minha imagem e põe para que eu esteja vendo a minha imagem. Mas tem uma pergunta que faz, antigamente nós fazíamos para os outros faziam para a gente. O que o homem consegue ver e Deus não consegue ver? Você sabe essa resposta? O que o homem consegue ver e Deus não consegue? Agora analise bem essa pergunta que eu fiz e vá tentando respondê-la. Se eu lembrar no final do vídeo, eu falo para você. O que o homem consegue ver em sua volta e Deus não consegue ver? Mas adiante essa pergunta que eu vou deixar no ar para você, vá assistindo até o final do vídeo, que eu vou relembrando para no final lembrá-la. Dentro dessas possibilidades, meu querido irmão, querida irmã. Porque o homem não faz uma máquina para voltar ao tempo e buscar Jesus, buscar Adão, Abraão, o rei Herodes, Faraó. Porque ali vem uma conversa. Quem veio primeiro? Foi o rei Salomão ou Faraó? Porque na Bíblia, você for lendo, você vai analisando, você vai folhando. O rei Salomão se apaixonou pela filha de Faraó. Mas, pelo que a Bíblia fala, quando chegou de Abraão com as invasões de terras, matança e tudo, até morrer, até chegar o rei Salomão, se passaram muitos anos. Foi muito tempo. Aí vocês analisam bem. Só a vida daquele homem que fala que era filho de neto de Caim, que era filho de Enoque, que foi o primeiro filho de Caim, Matusalém, que viveu 1050 anos. Analise bem que vocês vão achar documento que foi. Mas o filho de Matusalém, que viveu 1000 e tantos anos, não se fala quando o seu filho se casou com a Jezabel, não, com a Tamires, que era Nirode, que fez a Torre de Babel. Eu não achei nos livros ainda se quando Nirode morreu, Matusalém ainda era vivo. Ou com quantos anos Matusalém foi pai pela última vez? E com quantos anos tinha
Nirod, quando ele fez a torre. Aí você vai lá e digita. No português tem o singular e o plural, né? O singular é quando morre, fica só um, e o plural, eu não sei como que é diferente. Só sei que um que fala de todos e outros fala só de um, aumentativo e diminutivo. Então você vai lá e usa o aumentativo e fala assim, as torres de Babéis. Vai lá no Google e pesquisa. Vai aparecer 100, 200 torres, cada uma diferente da outra. Então quer dizer que não foi Nirod que fez. Cada um fez uma torre. Você vai lá e digita as arcas de Noé. Vocês vão achar vários modelos de arca e várias histórias diferentes. Aí, meu querido irmão e querida irmã, nesta possibilidade é onde eu falo para vocês. Vocês vão estudando, mas não procura conhecer a realidade de onde está a verdade, porque não adianta, que nunca você vai saber. O porquê que cada líder religioso, cada cientista que é de uma religião, ele faz a arca de Noé de um jeito. Porque que cada um daqueles cientistas, daqueles que fazem aqueles projetos das Torres de Babel, faz torre diferente uma da outra. Porque nenhum tem conhecimento se essa história foi verdadeira. Porque eu nunca vi na realidade o Fantástico, outros grandes repórteres, mostrando a matriz, a verdadeira Torre de Babel, para o povo chegar lá e subir nela. Se ela foi destruída ou se ela existe até hoje. As pirâmides, existem uns jornalistas que vão lá naquele lugar e falam, Jesus Cristo, vai uns lá, um estudioso, e tem aquele povo que faz uns barracos lá, faz uns trem lá de pedra, aqui foi a cova de Jesus. Mas por que que a ciência vem do outro lado? Que depois que Jesus se foi, partiu aqui da terra, ninguém se sabe para onde, a guerra continuava. Aquelas áreas foram todas explodidas através de bombas, de outras coisas das guerras. E por que que você vai lá hoje naqueles lugares e mostra que Jesus foi enterrado aqui, Jesus foi enterrado ali? Assim como eles acham um osso de dinossauro e de outros bichos, dão aqueles nomes feios, aqueles bichos construídos, por que que eles não buscam lá onde foi aquele lugar lá e tem tudo prontinho, pega os ossos de Jesus? Por que que eles pegam o manto de Jesus, que Jesus foi coberto com aquele manto e fala que tem o sangue de Jesus até hoje? Que deu os ossos para buscar seu DNA? Por que não busca o DNA dele para saber se ele era alto, baixo, gordo, moreno? Quantos anos ele tinha na realidade quando ele morreu? Porque tudo são avaliado através da ciência. Vamos saindo daqui e vamos ali em Ezequiel. Ezequiel conversava com Deus. Ezequiel, Elias, esse pessoal, eles tinham visão de Deus. Deus chegava num carro que tinha 10 rodas que giravam diferente uma da outra, as catracas. Deus vinha naquele carro, naquela carruagem, mas não se fala se a carruagem ela tinha asa, se ela vinha do espaço ou se ela andava pelo chão. A mentalidade nossa, tão pequenininha que é, que nós acreditamos nessas façanhas. Ezequiel, Deus chegava e mostrava para ele, eu quero que se o templo seja feito aqui, vamos falar em metro, tantos metros daqui, era covado, parece que falava a palavra, 60 covados daqui, 60 dali, mas aí Deus falava para ele, Ezequiel, aqui este lugar aqui, onde essa sala aqui, que vai ser, ninguém pode pisar aqui. Mas como que ninguém podia pisar? Vocês iam construir aquilo ali tudo, fazer aquela sala, porque aqui é Terra Santa, eu pisei aqui. Mas e por que Deus chegou em Jó, baixou sobre a terra onde Jó estava, todo cheio de ferida, conversou com Jó? Vai lá no finalzinho do livro de Jó, que Jó fala, Senhor, sei que sou muito burro, falamos assim na palavra certa, sei que sou muito burro, não acreditar em ti.
Mas Jó era um temente de Deus no início do livro. Aí Jó fala, nunca acreditei em ti. Mas agora, como estou te vendo, aos meus olhos, à minha frente, conversando contigo, ouvindo tuas palavras, sei que és o superior. Mas por que no livro fala que Jó era temente a Deus, no início do livro? E no final fala que Jó não conhecia Deus? Aí Deus fala. Deus fala. Jó pega 7 carneiros sem defeito e mata e faça um holocausto pelos 3 amigos seus que nunca falaram nada de mim, certo? Nunca falaram com retidão para que eu perdoe os pecados dele. Mas Jesus fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está concretizando a palavra que Deus falou. Jó, se você não orar por eles, eu não perdoarei eles. Mas aí Deus sai dali perto de Jó e vai perto daqueles 3 homens que visitaram ele. Fala, vocês falaram de mim sem retidão. Vocês vão que ir até a Jó, pedir para ele matar 10 carneiros ou 10 boi. Dependendo da Bíblia fala carneiro, cordeiro, boi. Dependendo da Bíblia a palavra muda. Vocês vão lá e pedem para ele matar e fazer holocausto em nome de vocês, para que eu perdoe os pecados de vocês, porque vocês me defamaram nas palavras falando para Jó. E aquele pedaço ali onde Deus andou, por que esse pedaço não é sagrado? Por que esse pedaço não tem lá o lugar para o povo fazer visita? Aqui que Deus conversou com Jó e seus 3 amigos visitantes. Analisam bem. Vai lá em Jó, no finalzinho de Jó, você vai achar essas palavras. Porque que o homem não buscou aquele lugar onde Deus pisou ali? Porque o homem não busca aquela salsa onde a salsa se queimava. A chama rodeava ela. E Deus estava dando aquela chama, mas as folhas das árvores, os galhos da árvore, aquela parreira daquela árvorezinha, não era destruída. Aí Deus conversa com Abraão. Mas logo na frente tem ali, Abraão estava dentro de uma chopana, Moisés estava dentro de uma chopana, que era o irmão de Abraão. Deus falava, vira suas costas que eu vou passar na porta aqui. Você não pode me ver. Se você me ver, você morre. Mas aquele cara que estava escrevendo esse livro, será que ele não viu Deus? Que estava escrevendo as palavras de Deus? Será que aqueles caras que estavam escrevendo o livro de Jó, tudo que era conversado, aqueles 3 irmãos, Jó não via eles? Eles eram invisíveis? Vamos buscando e analisando cada fato. Isso sem nós buscar outros livros. Vamos só nesses 2 assuntos por enquanto. Esses caras, portanto, peraí, tem uma mentira aí. Porque no livro de Jó, fala que não se conhece o autor do livro e nem que época aconteceu o fato. Eu vou pegar na Bíblia, vou ver se eu acho na Bíblia, não tem essa palavra, que seu autor é desconhecido, e vou pôr a foto da Bíblia aqui para você. Eu vou analisar e vou pôr a foto aqui. Texto, que eu não leio, que eu não sei ler. A minha leitura é muito ruim, mas para ler para mim eu dou conta. Então eu vou pôr o texto aqui, ó. Olha o texto aqui. Você pôs em pausa, lê o texto. Se não pôs, volta um pouquinho e põe em pausa novamente e lê o texto. O livro de Jó, assim como muitos outros livros, não se conhece o autor. Mas o que se conhece o autor, porque não busca o DNA dele, que foi muito antes dos dinossauros, ou seja, depois. Porque o dinossauro aqui em Uberaba, há uns anos atrás,
acharam um osso de uma gia, de aquelas pererecas, daquele sapinho que anda pulando assim, que tinha 70 milhões de anos. Quando deu a explosão aqui na Terra, será que foi o asteroide que explodiu? Mas então existia a Terra, porque existia aquela Terra sofreu aquele movimento, derreteu tudo. Aí existia. A Terra já existiu muito, então não foi o asteroide que fez. Mas depois, acharam o osso do dinossauro, do qual tem aqui perto de Uberaba, tem lá onde acharam o osso do dinossauro, eu já fui visitar lá. Aí vocês analisam bem que, na realidade, tem 60 milhões de anos daqueles ossos. Mas o osso daquela perereca já tinha 10 milhões de anos nesse tempo e ele foi removido tudo para cima. Foi removido tudo para cima. Mas, portanto, quando foi em 1980, 1990, que esses ossos apareceram, vieram cientistas de outros países buscar os ossos para analisar. A conversa que teve. Busca lá o Fantástico nesse tempo e outras televisões que mostraram esses assuntos. Mas quando chegaram aqui, os ossos tinham desaparecido, alguém tinha roubado os ossos lá do museu. Procura o Fantástico nesses anos 1980, 1995, está mais ou menos nesse meio aí. Eu não lembro mais ou menos a data certa. Mas os ossos desapareceram. Então, meu querido irmão e querida irmã, busque a sua realidade. Busque em si. Esses cabelos aqui foram cansando, a célula foi morrendo, mas esses aqui não. Aí tem a piada, por que seu cabelo, sua barba está branca e seu cabelo não está, seu cabelo está preto? Aí o cara responde, rapaz, a ciência não conseguiu descobrir até hoje, porque esses cabelos aqui são mais novos do que esses aqui, 16, 17 anos. Agora, desse aqui cair primeiro, tudo bem, porque, na realidade, eles são mais velhos que esses aqui. 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu estava com barba já. Então, analisa bem. Aqui o homem fala que faz nascer cabelo novamente, mas eu discordo que seja verdade. É para ganhar dinheiro. Porque se fosse assim, todos os políticos ricão, que tem dinheiro para jogar fora, todos ele era cabeludo, parecia 18 anos. A ciência faz uma plástica no rosto, arranca aqui a pele que está velha, emenda novamente e faz ela ficar lisa novamente. Mas o dia da vida dele, que é para ele ser eliminado da face da terra e voltar ao pó, o cientista não consegue fazer um homem virar 180 anos, 200 anos, 300 anos. A ciência não dá conta. Porque naquela palavra que tem na Bíblia lá, quando Deus mandou que seus anjos viessem apaziguar a terra, Gênesis 6, vai lá, meus anjos, para apaziguar a terra lá, porque lá tá a tortura, tá demais, isso e aquilo, barabambam, etc. Os anjos desceram. Mas quando chegaram na terra que viram que a filha dos homens era muito bonita, pegaram e tomaram ela como suas esposas, as quais eles quiseram escolher as mais bonitas. Quem veio de lá? Foram os anjos ou os prostitutos? Lá no céu reina o Espírito Santo ou a carne? Que esses anjos vieram e casaram aqui na terra. Desse casamento que deu com os anjos, com as mulheres, dos anjos com as mulheres, nasceram os filhos gigantes. Gênesis 6, vai lendo. Esses homens gigantes, eles eram homens que tinham 3, 4 metros de comprimento e altura, era forte. Esses homens, eles começaram, eles comiam cacho de banana de uma vez. Depois eles começaram a ser carnívoros. Matavam os animais, comia cru e depois começaram a matar os seres humanos. Gênesis 6, está aí ainda. Vão estudando essa parte. Aí Deus, quando viu que estava incontrolável, falou para os seus anjos: és carne, meu espírito não permanecerá em vós por mais de 120 anos. Abraão, aqueles mais famosos que vai lendo sua Bíblia lá, em Mateus,
no início de Mateus, vocês vão achando como que veio o pessoal. Vocês vão lá em outros livros e vão achando, fulano viveu 900 anos, fulano viveu 300, fulano, o que viveu mais foi Matusalém, que supostamente falava que ele era neto de Enoque e bisneto de Caim. Terceiro, algumas partes vocês vão achar que Nirode era filho de Matusalém. Mas se você for pegar dali do rei Salomão até chegar a Jesus Cristo, vai lá em Mateus, no início de Mateus ali, você vai achar, teve 42 gerações. Mas, depois do dilúvio, continuou esse povo vivendo mais de 120 anos. Porque Matusalém, ele morreu muito depois do dilúvio. Por quê? Porque, analisando bem, Nirode, que era filho, vocês vão achar uns documentos que constam, outros documentos desmentem. Era filho de Matusalém? Nirode que fez a Torre de Babel. Então tem que estar muito pertinho da Torre de Babel para o dilúvio. E Nirode, ele fez a Torre de Babel, não foi para que ele subisse ao céu para conversar com Deus. Foi porque ele protestou contra Deus, porque Deus destruiu a terra com água. Aí ele falou que o seu pai, que o seu avô, que já tem outras conversas, que era Noé. Antes era Enoque, agora vem falando. Aí ele viu falar que Noé que salvou a arca, isso e aquilo, com o seu barco. Ele falou, não, eu vou fazer uma torre, porque quando a água subir, nunca vai atingir eu e o meu povo. Vou ficar lá no alto. Aí, gente, vou terminando esse vídeo aqui agora, porque a realidade é muito grande, e eu poderei, se alguém fazer uma pergunta para aumentar, falando sobre esse assunto para frente, eu poderei fazer outro vídeo, novamente, buscando os documentos, as histórias daquele historiador, e acrescentando para vocês mais alguma coisa. Mas que vocês aprendam a se purificar e buscar ao Pai. O Pai é aquele que fez o céu e a terra. Esse não será substituído por ninguém. Não adianta você querer ser um Deus. Não adianta você ter a ciência que for, você não vai conseguir fazer outro sol. Você não vai conseguir pegar a terra e manejar e fazer um boneco ali só para ele criar vida. Porque os organismos, só o Pai sabe como foi feito. Mas enquanto você não descobre o segredo do Pai, aceite Ele como seu superior. Deixa a idolatria. Paz de Cristo.